Alguns irmãos quiserem, acho que a Felisberta e o Manuel foram, era um sonho que ele teve e graças a Deus ele conseguiu ir. Então aquilo mais ou menos é 23 km por 13 km. E a Bíblia diz que quando os discípulos entraram no mar, lago, mais ou menos depois de 6 quilómetros, e eles estavam a atravessar, então faltava pouco. Mas a palavra de Deus diz que Jesus estava a orar e a jejuar, a buscar a face de Deus, e ele da montanha pressentiu que estava algo errado. E mais ou menos às 6 da tarde eles entraram no barco. E a Bíblia diz que às 3 da manhã Jesus olhou e disse: os meus discípulos têm um problema. Então eles estavam ali a navegar por 6 horas a quererem chegar ao outro lado e não conseguiam. Quantas vezes nós temos problemas na vida e parece que a gente não sai do mesmo lugar, não é? A gente está a orar, a gente está a jejuar, ou seja o que for. Então, nesta manhã, talvez, se a gente pensar no mundo e naquilo que a gente está a passar, e se a gente for ver em Isaías 60, eu quero só começar aí, Isaías 60, do versículo 1 até 3, parece que é 60, versículo 1 a 3. Diz assim: levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Então a palavra de Deus em Isaías está a dizer o quê? Pois eis que as trevas vão cobrir a terra e a escuridão os povos. Na tradução inglesa diz thick darkness, quer dizer escuridão grossa. Não sei se os irmãos estão a olhar para o mundo e a ver o que é que está a acontecer no mundo hoje em dia. Parece que a gente está a perder todo aquele valor, aquele amor às coisas da palavra de Deus. O mundo está num caos. Parece que as pessoas não sabem quem é Deus. Hoje em dia até a gente vê os governos na Inglaterra, na África do Sul, eles querem agora agarrar nas crianças de grade 4, que têm mais ou menos quantos anos? Grade 4, grade 1, 7, 8, 9, 10. Mais ou menos 10 anos. E o governo agora quer implementar uma lei que eles querem ensinar às crianças coisas sexuais. Então, eles dizem que se as crianças têm mais informação, menos fazem. Se as crianças conhecem mais as coisas sexuais, que elas vão resistir. Então, eles usam, por exemplo, a desculpa que a gente diz que o conhecimento dá poder. Então, eles estão a dizer que o conhecimento, se as crianças souberem, imagina agora, talvez aqui há pessoas aqui, o irmão Horácio, não sei, talvez ele era diferente, mas quando nós éramos jovens, só quando a gente chegávamos 16, 17, 18 anos é que a gente começava talvez a querer imaginar. E os nossos pais ainda davam uma chapada, uma palmada. Se eu ia ter com o meu pai e perguntava o que é isto? Ele batia-me, eu só estava a perguntar porque vi uma coisa diferente no meu corpo. Hoje em dia, o inimigo, através agora das escolas, quer doutrinar as nossas crianças. E não só isso, eles querem abrir as portas para dizer: não há erro
em homem namorar com homem, mulher com mulheres. Então, nesse mesmo ensino, eles estão a querer mostrar certas coisas que não são bíblicas. Se a gente for ler em Romanos 1, fala que Deus entregou os homens às suas próprias paixões. E os homens vão amar os homens e as mulheres às mulheres. Deus, na sua ira, disse: já estou cansado. Se vocês querem isso, então vocês façam essas coisas. E a gente hoje em dia está a ver, esta semana que passou, um homem que estava casado há 26 anos, tinha 3 filhos. E está na Inglaterra. Ele é um homem que está na televisão a falar e tem vários programas que ele está à frente. Ele, em frente da televisão, disse: hoje eu quero dizer uma coisa. Cheguei à conclusão que eu não amo a minha esposa e nunca devia ter casado com ela porque eu amo homens. E a esposa ficou num choque. Por que é que eu estou a dizer isso? Que a palavra de Deus diz que o mundo está em caos. E o mundo está a ficar sem lei. E a gente sabe que está a chegar a um ponto que Satanás vai tomar posse de tudo. E a gente vai ver coisas acontecer. A gente está a ver hoje em dia pessoas agarrarem crianças. E é no mundo inteiro. Há pouco foi na Itália que eles apanharam uma data de pessoas que traziam crianças da África e vendiam essas crianças para os desejos sexuais. A gente olha para a África do Sul e a gente diz: é só a África do Sul. Mas no mundo todo, as pessoas estão a agarrar. Eu não posso imaginar o que é que uma pessoa tem dentro dela que consegue agarrar uma criança no supermercado. Só porque se tem ganância, agarra numa criança, rouba dos pais e vai dar para essa criança ser usada na Itália para um escravo. Agora, eu não estou aqui só para falar coisas negativas, mas é por isso que eu creio que Deus deu-me esta palavra e disse: a minha graça te basta. Irmãos, nós estamos em tempos que até as coisas que a gente comemos estão a afetar os nossos corpos. A gente pode querer fugir, mas a gente pode hoje tocar numa pessoa chinesa ou nem chinesa, francesa, e agora há coronavírus e todos estão com receio. Estavam a dizer hoje que talvez a Inglaterra pode ser contaminada e 400 mil pessoas podem morrer. Então agora todos estamos em receio, todos estamos com medo, todos estamos a pensar: o que é que vai acontecer? E o inimigo está a tomar mais e mais terreno. Mas eu quero dizer aos irmãos que Deus está-nos a dar esperança. Porque Ele diz: a minha graça te basta. Irmãos, nada acontece sem Deus autorizar. Nada acontece sem Deus autorizar. Seja na sua vida, seja na minha vida. E muitas vezes Deus está em controle. E se a gente for ver na palavra do Senhor em 2 Coríntios 12, que tem esta passagem, 2 Coríntios 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, 9. Se a gente for talvez no versículo antes. Obrigado, Marisa. Acerca de qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E Ele me disse: a minha graça te basta. Porquê? Porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Irmãos, Paulo estava a dizer que eu passo por muitas coisas, mas eu posso dizer, em nome de Jesus,
a tua graça me basta. E isto não faz sentido. Como é que a gente passa por coisas difíceis e podemos dizer, a tua graça me basta? Agora, há um argumento sobre o que é que Paulo tinha e não tinha. Qual era o problema na vida dele? E há alguns versículos que dizem que Paulo tinha problemas com os olhos dele. Quando ele viu a glória de Deus naquela estrada de Damasco, aquela luz tocou nos olhos deles. Então há alguns versículos que Paulo diz, não sou eu que estou a escrever, e estas letras são grandes porque eu que escrevi. Então há pessoas que dizem que ele tinha problemas na carne, nos olhos, e ele não gostava disso, mas não é confirmado se era isso, se era outra coisa. Então há alguns versículos que dão apoio a esse pensamento. E Paulo clamou ao Senhor quantas? 3 vezes. E disse, Senhor, ajuda-me. Mas os irmãos sabem que Paulo, nos versículos antes deste, e a gente por causa do tempo não podemos ler, mas os irmãos podem ver, que Paulo estava a dizer que ele teve uma experiência fora de normal. Ele teve um encontro com o Senhor glorioso. E às vezes o que é que acontece? Eu não sei se acontece na vossa vida, mas a mim acontece. Às vezes nós, como crentes, irmã, nós estamos a vir à igreja e a gente parece que entra numa rotina e esquecemos daquilo que nos salvou. Esquecemos da vida que passamos. Esquecemos que há uns anos atrás havia irmãs aqui que os maridos batiam nelas porque elas queriam vir à igreja. Efésios 2, versículo 8, fala sobre isso. Efésios 2, versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Irmãos e irmãs, sabem que cada um de nós que está aqui, cada um, incluindo a mim, incluindo o pastor Mário, cada um de nós, se não fosse a graça de Deus, nós estávamos no inferno. Se não fosse a graça de Deus, e às vezes como crentes nós esquecemos de onde é que a gente veio. Nós esquecemos os pecadores que nós éramos. Nós esquecemos que nós talvez éramos mentirosos, éramos ladrões, éramos bêbados, éramos drogados, seja o que for. Se não fosse a graça de Deus. Irmãos, não vamos pensar que é por causa do meu esforço, por causa de eu me esforçar, que eu vou entrar no céu. É só através da graça de Jesus. É só através da sua graça. Irmãos, eu sei o que é passar por uma coisa e estar a clamar a Deus e dizer, Senhor, ajuda-me, Senhor, abençoa-me, Senhor, dá-me, faz. E parece que Deus não está a operar. Este versículo em Efésios 2, 12 a 9, eu lembro-me claramente. Sabem porquê? Porque eu tive uma experiência e afetou a minha vida. Era em dezembro que eu estava perante o Senhor e eu e a minha esposa estávamos a pedir a Deus que Ele nos abençoasse com uma criança, com um filho, com um bebê, 2006. E a gente estava a orar e parecia que nada acontecia. As pessoas diziam, vocês têm que fazer testes, têm que fazer exames, talvez já há um problema, isto e aquilo. Em todo o caso, a gente chegou a uma conclusão e os médicos disseram, olha, não vai ser possível. Eu lembro daquilo bater em mim. Eu tinha fé, eu confiava em Deus. E mais ou menos nesse mês de dezembro, no mês de dezembro de 2006, nós estávamos todos juntos como família, estávamos assentados, e eu até estou a ver
onde estávamos na minha casa, quando a gente estava ali em Bassónia, estávamos assentados e a Susana e o Daniel entraram e disseram assim, nós temos notícias. A gente disse, notícias, isso é bom. Quais são as notícias? E a Susana disse, eu estou grávida e estou na expectativa de ter um bebê. Mas nós não planeamos, só aconteceu. E eu estava ali assentado num sofá e aquilo era o tempo de Natal. E aquilo foi como uma faca, uma espada. Bateu-me e eu fiquei zangado com Deus. E eu subi, eu tinha umas escadas lá em casa, eu subi lá em cima, eu tinha o meu trono, a minha cadeira, eu sentei-me ali como uma criança que não recebeu a prenda dele. Eu disse assim, Senhor, eu não acredito que isto está a acontecer. Uma pessoa que nem planeou ter bebê, nem estava a pensar, agora está grávida. E nós que já há 13, 14 anos estamos a batalhar e isto não aconteceu. Não está certo, senhores. Já alguma vez aconteceu isso na sua vida que a gente diz, isto não está certo? Eu lembro de estar perante o Senhor a chorar e a dizer, Senhor, eu não aceito, eu não posso. E quase com uma voz alta, o Senhor disse, a minha graça te basta. E eu quase caí no assento e eu disse, eu não percebia naquele momento. Mas os irmãos sabem porque é que Deus disse, porque Deus estava-me a dizer que no teu momento que tu estás tão fraco, eu estou-te a dizer que eu vou-te dar poder para venceres. Não olhas para as coisas da carne, porque essas coisas vão ficar aqui, mas as que contam são as coisas, os tesouros espirituais. E naquele momento eu refleti naquela palavra e eu comecei a ser cheio do Espírito Santo naquele banco. E eu disse, Senhor, eu não sei porquê, mas eu creio que tu curas. Eu creio que tu ainda saras. Eu creio que tu ainda vais dar aquilo que eu necessito. E em fevereiro 2007, em 2 meses, nós recebemos o Caleb. E durante janeiro e fevereiro, Deus deu-me o nome Caleb. E Deus disse-me que vai ser um rapaz e várias coisas. E quando eu fui à enfermeira e disse a ela disse, é impossível, eu não posso dar garantias. E eu disse a ela, e outra coisa, porque nós, naquele ciclo de adoção, nós teríamos que esperar 2 anos para receber uma criança. Mas Deus disse-nos que brevemente a gente ia receber. Eu lembro de estar em casa e foi numa segunda-feira e nós recebemos um telefonema e terça de manhã a gente teve que ir rapidamente, terça de 27 de fevereiro, o Caleb vai fazer, este mês, vai fazer 13 anos. 13 anos. E nós fomos rapidamente, saímos e estávamos numa expectativa. Porque Deus tinha dito, através de profecia, que eu ia ser como Abraão e ter muitos filhos, muitas crianças. E os irmãos sabem qual é o meu gozo quando eu entro aqui na creche e na escola e as crianças todas dizem, papá, papá, papá. Eu às vezes até fico preocupado porque se está ali alguém, eles pensam, este homem é muito fértil, tem tantas crianças, todas chamam papá, papá, papá. Mas Deus profetizou, Deus disse que ia acontecer. E eu quero encorajar os irmãos e as irmãs. Paulo sabia o que era sofrer. Ele sabia o que era passar por coisas difíceis. Ele sabia que era só através da graça de Deus. E a razão por que Deus deu este versículo é que eu não quero ser negativo, mas eu sei que o mundo não vai ficar melhor, irmãos e irmãs.
não vai ficar melhor. Nós vamos ter desafios financeiros, nós vamos ter desafios de saúde, nós vamos ter desafios dos nossos lares, dos nossos filhos, vamos ter tantos desafios, mas nesta manhã o Senhor está a dizer: a minha graça te basta, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso, irmã. Nós temos que glorificar a Deus. Nós passamos por situações que não são fáceis. E nós podemos ler aqui em 2 Coríntios, versículo 1 em diante. E talvez vou pedir ao pastor Mário para ler, como ele consegue ler melhor, mas bem alto. 2 Coríntios 1, versículo 2 até, acho que é 11. Se puderes ler, faz favor. Paulo aqui está a falar com a igreja e ele está a dizer, e isto é um dos casos, ele muitas vezes fala sobre aquilo que ele sofreu. Podes ler? Consola em tribulação. Irmãos, então Paulo estava a dizer, eu já passei por tribulações, mas graças a Deus, por causa daquela tribulação, eu agora posso consolar outra pessoa, porque eu sei que o meu Deus é o Deus do impossível. Ele estava a dizer que eu já estava quase a morrer, parecia que eu ia morrer, mas o meu Deus é o Deus que ressuscita os mortos. E eu agora posso declarar que eu estou vivo, que esse Deus me ressuscitou daquela situação. Irmãos, nós às vezes passamos coisas porque Deus quer mostrar o seu poder. Não é para nos pôr em baixo, não é para pôr-nos numa situação que a gente diz, ai Deus, onde é que tu estás? E muitas vezes, por causa do passado, nós dizemos, e por causa do catolicismo, nós dizemos, Deus está a fazer isto porque nos quer castigar. Eu mereço isto. O que é que eu fiz de mal? Não, irmãos, nós, pela graça de Deus, os nossos pecados já foram perdoados, as nossas doenças já foram pagadas na cruz do Calvário. Eu e os irmãos e cada um de nós, é só através da graça de Deus. Quando o inimigo vem através de doença, nós estamos na expectativa que pelas suas pisaduras já fomos sarados. Quando o inimigo vem e tira as nossas finanças, nós já sabemos que Deus vai providenciar tudo aquilo que nós necessitamos. Deus vai operar, Deus vai fazer. Mas da mesma maneira,
A palavra de Deus diz em Hebreus 11, e a gente não tem tempo para ler. A palavra de Deus diz que há pessoas, porque por causa de sua fé, tiveram que morrer. Uns cortaram eles ao meio, outros puseram eles numa cruz, outros foram queimados e não receberam a promessa. Mas na glória eles vão receber aquela promessa. Irmãos, às vezes Deus usa uma certa enfermidade. A palavra Josué disse, ele disse isso assim, ele diz, aquilo que o inimigo quis usar para o mal, Deus usou para o bem. Jó disse, Deus tira e leva, mas bendito seja o nome de Jesus. Jó perdeu tudo, ele estava doente, ele estava com uma coisa a arriscar as dores e aquilo que ele tinha, e a esposa diz, porquê é que tu não falas mal contra Deus para morreres? Eu vou dizer aos irmãos que nós estamos a entrar num mundo, numa situação que parece que tudo está mal, mas Deus está à procura daqueles que querem brilhar, aqueles que querem ser a luz na meio das trevas, aqueles que querem dizer, o meu Deus é o Deus do impossível, aquele Deus que quando é preciso pagar o IVA ou o VAT, Ele vai buscar um peixe. Alguns dos irmãos dizem, aleluia, se Ele dá-me esse peixe, eu quero pagar esse peixe. Já estou farto de pagar ao governo, eu quero um peixe. Mas irmãos, na realidade é isso, é o Deus que nós servimos. Nós vamos chegar a um tempo, a palavra diz o quê? Em Isaías 60 diz que há um povo que vai estar a brilhar no meio das trevas, que até os reis vão vir com esse povo e dizer, o que é que vocês têm que nós não temos? Será que há pessoas aqui neste lugar que conhecem esse Jesus, que quer brilhar na sua vida? Será que há pessoas que dizem, o meu Deus é o Deus do impossível? Será que há aqui irmãos que tiveram câncer e Deus curou? Quantos irmãos aqui tinham câncer e Deus operou? Deus operou. Quantos irmãos tinham outras enfermidades e Deus operou? Posso ver. Quantas pessoas aqui não tinham dinheiro, vieram à África e Deus deu um trabalho, nem conseguiam falar português, inglês, whatever, e tiveram um trabalho e tiveram um sucesso. Porquê? Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Ele chama as coisas que não são como se elas fossem. Irmãos, não vamos deixar Satanás derrotar, pôr-nos em baixo. Nós temos que dizer, a graça do Senhor me basta. Eu não quero mais nada deste mundo. Eu não sou deste mundo. Ele vai providenciar. E era isso que Paulo estava a dizer. Os irmãos sabem que depois de eu não ter o meu próprio filho, eu e a minha esposa, sabem quantas pessoas eu já orei por elas e Deus abençoou com filhos? Ou filhas. Havia aqui uma irmã moçambicana que veio aqui à igreja e ela estava a sangrar e os médicos disseram, tu hoje vais perder o bebê. E eu fui à casa dela e eu impus as mãos sobre ela e eu orei. E aquele fluxo de sangue parou imediatamente. E ela, com aquele gozo, chamou o filho dela Abel. Não é porque eu quero que ela chame uma pessoa outra vez, mas o Deus que eu sirvo, embora que eu talvez não tive o gozo de ter o meu próprio filho, isso não vai limitar o que Deus pode fazer através da minha vida. O meu Deus é o Deus do impossível. Há outra pessoa que até chamou a filha Christabel, que eu orei, e eles também iam perder a filha, mas Deus deu. Então ela chamou Cristo e Abel. Não é que eu sou Cristo, mas maior é o que está em mim do que no mundo está. Ele que está em mim. A palavra de Deus diz que a ressurreição de Cristo está dentro de mim e de vocês. Então eu vou parar aí porque o tempo já está a avançar. Mas eu quero perguntar, há aqui pessoas que estão a passar por situações difíceis. Irmãos, não vamos olhar para os irmãos, para o nosso direito, para a nossa esquerda. Oh, irmãos, Paulo estava em tantas tribulações, eles bateram nele, eles deram socos, eles batiam nele. Jesus, o próprio Jesus. E a palavra do Senhor diz que Jesus clamou ao Pai e disse, Senhor, ajuda-me.
Mas Jesus disse, ele tem que passar por isso para aprender a obediência. Há coisas que nós passamos porque Deus está-nos a pôr à prova e está a ver. Irmãos, imaginam Abraão, aquilo que ele queria tanto, ele ali com uma faca a pôr Isaac, e Isaac no caminho a perguntar, onde é que está o sacrifício? E ele sabia que Isaac ia ser o sacrifício. E aquela coisa que ele queria tanto, que era um filho, agora ele tinha que matar-se. Mas ele, antes de ir, ele disse aos escravos, vocês esperam aqui, porque eu e o meu filho vamos voltar. Irmãos, nós temos que ter essa esperança. Há aqui irmãos e irmãs que estão a passar por tribulações. Maria e Marta disseram a Jesus, elas correram e disseram, se tu tivesses chegado mais cedo, o meu irmão não estava morto. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a morte. Aquele que crê em mim, embora que esteja morto, ele vai viver. Irmãos, a minha graça te basta. E nós temos que ter essa confiança. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Jesus disse, o teu irmão, neste dia, ele vai levantar-se outra vez. Ressuscitar, obrigado. Eu estou sempre a pensar em inglês e então a minha computadora tem um bocadinho de um... Tem que traduzir e falar, não é? Mas meu Deus é o Deus do impossível. E eu quero perguntar nesta manhã, será que todos nós que estamos aqui podemos dizer, a tua graça me basta, Senhor, a tua graça me basta, Senhor. Senhor, o meu marido não te conhece, mas a tua graça me basta. Eu creio em ti que ele vai te conhecer. Senhor, esta doença que eu tenho agora, tu vais usar isto para glorificar o teu nome, mas se não... Shadraque, Mesaque e Abednego eles disseram, o nosso Deus, Ele pode nos libertar, mas se Ele não nos libertar, nós não vamos curvar perante o Deus deste mundo. Irmãos, não vamos nos curvar perante Satanás. Nós não podemos estar a dizer, esta doença, eu vou morrer. Quando a gente está assim, o que é que a gente está a fazer? A gente está a curvar perante Satanás. A gente tem que dizer, Satanás, eu posso ter esta doença. O meu Deus pode me curar, mas se Ele não me curar, eu não vou me curvar perante ti, porque maior é o que está em mim do que aquele que no mundo está. Irmãos, vamos glorificar o nome do Senhor. A sua situação que você tem financeira, Deus pode ajudar. A sua graça te basta. A sua situação que você tem de doença, Deus pode mudar essa situação imediatamente, porque a sua graça te basta. Nesta manhã, para terminar, eu quero perguntar qual é a situação que o inimigo está a trazer perante a sua vida, que o irmão está a perder aquela fé. Satanás quer roubar, sabe porquê que ele quer roubar? Porque até os próprios anjos nunca tiveram a experiência de ser pecadores e agora ter a graça de Deus na vida deles. Isso é um privilégio. A palavra de Deus diz que é uma dádiva. Não vamos nunca esquecer essa dádiva. Satanás não quer ver a cada um de nós a regozijar por aquilo que a gente recebeu. Talvez a gente, por causa daquilo que a gente está a sofrer, a gente está a olhar para outras coisas. A gente cantava um coro há muitos anos atrás e dizia: volve os teus olhos para Cristo e fita o seu rosto de amor, e as glórias do mundo jamais terão para ti qualquer graça ou valor. Vamos só ficar de pé e cantar este coro.
Será que nós, quantos irmãos e irmãs aqui conhecem esta graça? Esta graça. Esta graça. E se enquanto a gente canta, se há aqui irmãos e irmãs que precisam de Deus curar, Deus tocar, Deus levantar, nós vamos orar para os irmãos e as irmãs depois do culto. Mas vamos cantar isto como uma oração. Uma oração. Levantar as nossas mãos. A palavra do Senhor diz que nós temos que entregar os nossos problemas. Há irmãos que têm aqui problemas com o seu lar, os seus filhos. Vamos dar ao Senhor. Vai chegar talvez o dia que a gente pode dizer graças a Deus. Graças a Deus. O meu filho está salvo, a minha filha está curada. Graças a Deus que eu não tinha dinheiro, mas agora, oh meu Deus, providenciou. Graças a Ti, Senhor. Oh, rabashekesterebe, erabashenderebe sekere, kusalababashenderebe, mambakasterebe. Oh, shakabasheketete. Irmãos, nós não temos aquilo que temos porque Deus nos quer castigar. Talvez Deus queira usar isso para glorificar o seu nome. Deus quer usar a sua enfermidade ou os seus problemas para os seus netos, seus filhos verem que o Deus que você serve é um Deus do impossível. Oh, aleluia. Vamos cantar este coro. E vamos glorificar o nome que é sobre todos os nomes. Volve os teus olhos para crer. Oh, e fita o seu rosto de amor e as glórias do mundo jamais terão para ti qualquer graça. Quantos irmãos aqui já experimentaram esta graça? Posso ver-se? Aleluia. Vamos cantar com as mãos levantadas e dizer: volve os teus olhos, Ele só quer mostrar o seu amor. Volve os teus olhos para crer. Oh, e fita o seu rosto e as glórias do mundo jamais terão para ti. Irmãos, isto é a promessa que nós temos. Oh, Shababashekete, vamos exaltar o seu nome. Vamos dizer: Satanás, tu fostes derrotado na cruz do Calvário. Maior é o que está em mim do que no mundo está. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O meu Deus é o Deus que vai salvar a minha família. O meu Deus é o Deus que vai curar o meu corpo. O meu Deus é o Deus que vai ser glorificado. Louva ao Senhor, irmãos. Fala em línguas. Fala em línguas. Fala em línguas. Diga: montanha, sai. Montanha, sai. Sai da minha vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia.
Ora basherebe seketerebebe. Reshandalaba sakatate. Irmãos, sabe que Satanás sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Então Ele quer que nós estamos lá a dizer, coitadinho, eu estou a sofrer. E eu não estou a dizer que a gente não possa sofrer, mas nesse sofrimento vamos dizer, bendito seja o nome do Senhor. Ele está em controle da minha vida. Ele está em controle. Em nome de Jesus. Enquanto estamos nesta atmosfera, as senhoras vão dançar. Os irmãos podem sentar aí rapidamente. Depois a gente vai só orar para aquelas pessoas que precisam. As irmãs vão só, em nome do aniversário, querem só fazer um coro em inglês. Vamos manter e dizer, neste espírito, e louvar ao Senhor. Já passam 17 anos que nós estamos aqui como Nova Vida. 17 anos. Graças a Deus. Graças a Deus. Sua graça nos basta. Amém. Aquilo ali é as palavras daquilo que eles estão a cantar.
Amém. Vamos só ficar de pé. Se houver algumas pessoas que querem oração, podem vir aqui e nós vamos orar, o pastor Mário e eu e outras pessoas. Mas ao terminar, vamos dizer à pessoa ao nosso lado: a graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. E vamos dizer: parabéns, Nova Vida, fizeram 17 anos. Parabéns. O irmão está mais novo. Vamos dizer também parabéns. Amém. Deus abençoe. Aqueles que não querem oração, por favor, o mais rápido possível, tirar os carros e sair, só para a gente poder orar e as outras pessoas entrarem. Eu sei que os irmãos gostam de falar, não há problema, mas falam lá fora. E obrigado por estarem aqui, que Deus abençoe. E não esquecer que a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Deus abençoe. Obrigado por estarem aqui. Irmãos, por favor, se puderem sair e falar lá fora, nós agradecemos para podermos orar aqui. Obrigado. Obrigado.